Atos 13, versículos 13 a 52, mas nós vamos começar lendo os versículos 13 a 16. A Bíblia nos diz assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfília, e João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia, e no sábado entraram na sinagoga e se assentaram. E depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. E pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. Bem, esta é a primeira viagem missionária, e a viagem já estava na ilha de Chipre. Paulo, Barnabé e João Marcos pegaram um navio e foram em direção a Perge, na Panfília. Ali eles seguem uma certa estratégia, uma estratégia missionária que vai se repetir todas as vezes que Paulo, Barnabé ou Paulo e os seus outros companheiros chegam em uma nova cidade. Eles procuram um lugar de oração ou uma sinagoga, um lugar onde os judeus estariam reunidos. E ali então participam do culto judeu, e num dado momento, como era costume naquela época, o ancião da sinagoga, ele, quando via um convidado, uma pessoa que vinha de fora e podia perceber que essa pessoa era um judeu, então ele dizia: olha, meu irmão, você tem uma palavra para nos dar, você tem alguma mensagem para nós, você que está viajando, que veio de Jerusalém, que veio de outro lugar, tem alguma mensagem? Então ali era um momento. Paulo levantava e pregava o Evangelho. Essa era a sua estratégia. E Paulo então usa um sermão, e na verdade esse aqui é o primeiro sermão do apóstolo Paulo que a gente vai ter transcrito nas Escrituras Sagradas. E se a gente pudesse dar um título para o sermão de Paulo, seria a história da salvação, ou as lições da história da salvação. E de uma maneira muito clara, Paulo vai dizer que salvação é um projeto divino que foi sendo escrito ao longo da história, e que aquele momento histórico em que eles estavam vivendo era um momento de clímax desse projeto salvador de Deus, um clímax que todo judeu esperava, a vinda do Messias, o Salvador prometido. E ele então dizia: Jesus Cristo é esse Messias, o Salvador prometido. E como prova de que ele é o Messias, ele foi morto, mas a morte não o pôde deter, e ele ressuscitou o terceiro dia. E é por isso que a gente pode ter convicção de que o plano salvador de Deus foi concretizado. Se a gente olhar para toda essa história que Paulo vai contar ao longo desses versículos, desde o verso 13 até o verso 52, e a gente comparar com os ensinos de Jesus, a gente vai perceber que há um paralelo muito interessante. Há uma parábola que Jesus contou, que é a parábola do banquete. E nessa parábola, Jesus disse que houve uma festa de casamento e foram colocados os convites para a festa do casamento, e os convidados não vieram e não entraram na festa e não foram participar do casamento. E então o dono da festa disse assim: olha, onde estão os convidados? Vocês distribuíram os convites? Todos os convites foram distribuídos, mas ninguém quis vir na festa do casamento. E então ele disse aos seus empregados: saiam pelas ruas, pelos valados, pelos campos, por todo lugar, e todas as pessoas que você encontrar, convidem para a festa do casamento.
E aí então aqueles empregados saem e começam a convidar, e começa a chegar muita gente, mas muita gente para a festa do casamento. E a festa então acontece, e termina essa história de Jesus dizendo que havia uma pessoa que atendeu o convite e que não se vestiu adequadamente para o casamento, e que esse então foi expulso da festa. Quando a gente pega essa história que Jesus contou e compara com o sermão de Pedro, de Paulo, melhor dizendo, a gente vai perceber que Paulo seguiu a estrutura dessa história de Jesus e colocou nessa história a história de Israel, um povo que foi chamado, um povo que foi escolhido, um povo que foi convidado a estar na presença do Messias e que não soube entrar dentro da festa, e que agora as portas estavam abertas para que todas as pessoas de todos os lugares pudessem conhecer a bênção da salvação. Quando a gente olha para esse contexto todo, a gente vai descobrir que o apóstolo Paulo tem um cuidado especial em montar a estrutura do seu sermão, tentando nos mostrar o que impediu e o que tem impedido o povo que foi chamado por Deus de tomar parte da bênção que Deus preparou para esse povo.